Boa noite. A gente está continuando com a nossa série de aulas sobre o Pirkei Avot. Estamos ainda no capítulo um. E antes da gente começar, queria lembrar que essas aulas elas fazem parte de um material fantástico que está na plataforma do Lilmod, que é a plataforma de conteúdo judaico do Torá Mitzion. Então, é muito fácil encontrar os canais do Lilmod. Você pode simplesmente pesquisar na internet com a palavra Lilmod e o Lilmod tem material em português, em espanhol, em inglês. Procurando o Lilmod em português, você vai encontrar os canais tanto no YouTube quanto nas redes sociais e através do site do Torá Mitzion. Dentro do Lilmod, você vai encontrar aulas sobre diversos assuntos ligados ao judaísmo e também muito material para poder se aprofundar em diversos assuntos e temáticas judaicas. Além disso, quem quiser fazer parte do grupo do Lilmod, eu vou colocar aqui no chat o telefone do responsável pelo WhatsApp do Lilmod em português e vocês podem mandar para ele uma mensagem se vocês quiserem fazer parte do grupo. Vou colocar agora aqui no chat o telefone, peraí, e aí, quem quiser fazer parte, é só escrever uma mensagem. Tá aí. Bom, vamos continuar então de onde a gente parou. A gente está no meio do capítulo um do Pirkei Avot. Lembrando que o Pirkei Avot é um tratado da Mishnah que é uma exceção. Ele é diferente dos outros tratados da Mishnah, porque ele trata principalmente da ética, e como a gente falou nas aulas anteriores, ele começa justamente mostrando como que esse conhecimento todo veio parar aqui, né? Que tudo que Moshe aprendeu no Monte Sinai, na verdade, não somente aquilo que está escrito na Torá, Moshe transmitiu, mas também todo um conhecimento oral. E a sequência do primeiro capítulo começa com a transmissão oral, de onde a gente tem toda a ética judaica, de onde vêm esses ensinamentos que vão vir a seguir, e na continuação a gente tem a sequência das gerações que a gente começou na semana passada. Então, a gente vai seguir agora com a Mishnah número 6. Lembrando que o Pirkei Avot, como é um tratado de Mishnah, ele é organizado através de capítulos, e dentro de cada capítulo, cada ensinamento também se chama Mishnah. Confunde um pouquinho, porque o nome do livro é Mishnah, né? O nome da obra é Mishnah, e dentro do livro Mishnah tem um capítulo, e dentro de cada capítulo, cada ensinamento também se chama Mishnah. Então a gente está na Mishnah número 6. Lembrando, como a gente falou antes, que o capítulo começa falando sobre a transmissão da Torá, como que todo esse ensinamento chegou até o momento que a gente está agora na Mishnah 6, desde Moshe, que aprendeu no Monte Sinai, não só o que ele escreveu na Torá, mas uma série de ensinamentos orais, e ele transmite para Yoshua, Yoshua para os anciãos para os profetas, até chegar nos sábios da grande assembleia. A gente viu entre os sábios da grande assembleia estava Shimon Tzadik, ele ensinou, passou adiante, próxima geração, e a gente está agora 3 gerações depois. E quem recebe então esse conhecimento oral e vai liderar a geração é um par, Yoshua ben Terahia e Nitai Arbeli. Isso acontece durante várias gerações que ficaram conhecidos como os Zugot. Zug quer dizer par ou casal, né? E é um Zug porque um par de líderes esteve à frente do povo judeu. Um como líder do tribunal rabínico, outro como líder do estudo, e nessa geração essa liderança se divide entre Yoshua ben Terahia e Nitai Arbeli. E aí a Mishnah conta que o ensinamento principal, o ensinamento que ficou registrado na Mishnah, em Pirkei Avot, de Yoshua ben Terahia, era o seguinte: Aseh lecharav, ukne lecha chaver, ve'eve dan et kol adam bekav zchut. Faz 3 coisas. Faça para ti um mestre, adquira para você um amigo e sempre julgue as pessoas para o bem. Aqui um parênteses interessante, a gente vai ver na continuação, é uma coisa comum no Talmud, especialmente aqui em Pirkei Avot, ensinamentos que vêm em 3. A gente já falou lá no início do capítulo do tripé, os 3 pilares do mundo, Torá, Avodá e Gemilut Hassadim. A gente tem 3 patriarcas, a gente tem 3 festas de peregrinação, Pesach, Shavuot e Sukkot, e é comum, uma coisa muito interessante, que muitos dos líderes do povo judeu, muitos dos sábios, eles vão dar conselhos
divididos em três. No caso de Netanyahu Arbeli, ele fez isso, quer dizer, ele deu, na verdade, três conselhos. E a gente percebe, se a gente fosse aprofundar um pouquinho, que eles estão conectados, ou seja, de alguma forma é um conselho dividido em três, porque o conselho dele é completo. Ele fala a primeira parte sobre o teu mestre, o teu rabino, quem vai ser o seu mestre, quem vai te aconselhar. Segundo, sobre quem vai ser o seu colega, o seu amigo, o seu haver. E terceiro, que a gente tem que julgar toda pessoa para o bem. Então a gente pode entender isso como um grande ensinamento sobre como tem que ser o nosso relacionamento social. A gente tem que se aconselhar, a gente tem que ter colegas e a gente vai ter outras pessoas que a gente vai julgar. Da mesma forma, a gente também pode entender que esse ensinamento é sobre pessoas que, de alguma forma, estão acima, estão no teu nível, ou estão em outro nível que você, de alguma maneira, seja responsável por elas. Então, seria ou três ensinamentos, ou um ensinamento só que se divide em três, nesses três níveis diferentes. Então, vamos olhar um de cada vez. Asele Harav, faça para ti um mestre. Duas coisas são muito profundas, né, nesse ensinamento que só tem três palavras. Primeiro é que ele não falou faça muitos mestres. Muitos mestres podem te dar muitos conselhos e às vezes é bom, dependendo da situação, é bom a gente ouvir várias pessoas, mas na hora de tomar algumas decisões, especialmente quando a gente fala de Allahá, quando a gente fala que caminho que eu tenho que seguir, não é bom seguir muitas opiniões. É bom a gente seguir um mestre, falar, olha, eu vou sempre escutar quando eu tiver uma dúvida, eu vou perguntar para o rabino tal, vou perguntar para o meu professor, vou perguntar para o meu pai. Vou sempre, o que ele falar, eu vou escutar o conselho dele. Ou o conselho, ou especialmente quando é uma alahá. No caso da alahá, até é permitido e às vezes é bom que a gente tenha mestres diferentes de acordo com o assunto. Mas, em geral, é bom a gente seguir uma linha. É bom a gente seguir algo que tenha coerência, né? A gente sabe que dentro da Halakha, às vezes tem muitas opiniões, às vezes tem muitas tradições e muitas vezes são tradições legítimas. Por exemplo, a gente passou há pouco pela festa de Pessah, e Sefaradim comem arroz em Pessah, Ashkenazim não comem arroz em Pessah. E não dá para em Pessah você fazer como os Sefaradim, comer arroz, e depois em outra festa fazer como os Ashkenazim, um pouco antes de Rosh Hashanah, que os Ashkenazim não fazem Selichot a partir do Rodesh Elul, e aí agora vou fazer como os Sefaradim, cada vez fazer de um jeito diferente. Muitas vezes até as coisas não encaixam como tem que encaixar. Então, em relação ao seu mestre, ao seu rabino, é importante que você tenha um rabino. A segunda coisa interessante desse conselho é que ele não falou, não usou o mesmo verbo para o rabino e para o amigo. Para o rabino ele falou, faz para ti, deixa eu ver como é que está a tradução aqui, ó, providencie para ti um mestre, faça, né? Literalmente em hebraico, assé, de laasot, faça para ti um mestre. E no caso do amigo ele falou kne, de liknot, que é comprar, adquire para você um amigo. Quer dizer, é diferente o verbo usado para o mestre do verbo usado para o amigo, porque o mestre você que escolhe. Olha que coisa interessante, né? A gente poderia pensar, não, mas é o mestre que decide. Não, na verdade, você que decide quem você vai seguir. Qual rabino você vai ouvir, quem vai te aconselhar. É você que escolhe quem vai ser o teu mestre. Então você faz o teu mestre. Mas o amigo não. O amigo a gente não escolhe. Quer dizer, a gente escolhe, mas quem disse que ele vai querer ser teu amigo de volta? Você precisa adquirir o seu amigo. A amizade a gente conquista, a gente constrói. Então, o amigo você não escolhe, tal pessoa vai ser meu amigo. Ele pode não querer. Normalmente o mestre vai sempre te aceitar. Se você for buscar de uma pessoa sábia, de uma pessoa com boas qualidades de caráter, o conselho, ele vai te dar o conselho dele. Ele não vai te dizer, não, eu não aceito te aconselhar, ou não te aceito de dizer como que é Allah. Ainda mais se for um rabino que responde dúvidas de Allah, ele não vai te dizer, não, eu não vou te dizer qual que é Allah nesse caso. Claro que ele vai te dizer. Então você decide quem você vai perguntar, porque a pessoa que você perguntar vai te responder. Mas o amigo não. O amigo você adquire. Você escolhe quem você quer ter como amigo, mas você precisa conquistá-lo. E é importante que a gente tenha amigos, né? Então ele fala, olha, pelo menos você tem que ter um mestre e você tem que conquistar alguém para compartilhar com você as suas dificuldades, alguém que vai estar do teu lado, não em cima, mas um amigo, alguém que vai ser teu companheiro, teu colega, vai compartilhar com você os momentos difíceis e também as alegrias. Então é importante que a gente tenha mestre, importante que a gente tenha amigo. E por último, ele falou, talvez o conselho que faz com que a gente possa conquistar um amigo.
que é Evedan et kol adam lekav zchut. Sempre julga toda pessoa favoravelmente. O que é julgar uma pessoa favoravelmente? É a gente ter um olhar benevolente. E como eu falei antes, essa Mishnah, embora ela tenha três ensinamentos aparentemente diferentes, ela fala sobre construir relacionamentos, né? Procurar alguém para se aconselhar, procurar amigo e procurar julgar os outros para o bem. Tudo é sobre a construção de relacionamentos nessa Mishnah de Rabi Yoshua ben Terahia. E o que é julgar as pessoas para o bem? Em muitas situações, uma pessoa pode fazer algo que você pode interpretar como algo positivo e como algo negativo. Nesses casos, a gente sempre deve julgar a pessoa da forma positiva. Sempre. Ah, mas isso não é ingênuo? Não, não, peraí, pensa bem. Julgar com Kavsut não quer dizer ingenuidade. Se você vê que um ladrão veio com uma arma, apontou a arma para alguém e falou: Isso aqui é um assalto, estou te roubando, você não pensa, não, talvez ele é um ator. Está claro que ele está roubando e, portanto, a gente tem que evitar o roubo, ou em outras situações onde está claro que uma pessoa está fazendo algo errado e a gente tem que se afastar daquilo que é errado, ou tem que tentar evitar, se a gente puder, né, de alguma forma influenciar para bem. Não adianta fechar os olhos e fingir que uma coisa errada não é errada. Não se trata disso. Se trata não de fechar os olhos, mas de abrir os olhos. E o olhar benevolente em 99% das situações, não é tão claro assim. A maior parte das nossas situações não são nem preto nem branco. Né? Você viu uma pessoa fazendo uma coisa que pode ser que seja errada, pode ser que não, talvez você não entendeu. Você viu alguém conversar com alguém, você acha que é uma fofoca, pode ser uma fofoca, mas pode ser que era alguma coisa sobre outro assunto, pode ser que não era o que você pensou. A gente não sabe tudo e a gente não controla tudo. Ter um olhar benevolente envolve primeiro ser humilde e saber que a gente não sabe tudo. A pessoa que é arrogante e orgulhosa, ele acha que ele viu uma coisa, ele já sabe o que é, com certeza ele está certo. Não consegue ouvir outra opinião, não consegue nem pensar em outra situação. O segundo ponto é que o olhar benevolente requer empatia. Empatia quer dizer o seguinte: a gente muitas vezes atrasa, ainda mais quem mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, às vezes tem uma reunião e você pega um trânsito e não por culpa tua, mas alguém bateu no teu carro, você atrasa para uma reunião. Quando a gente atrasa, a gente consegue enxergar que não foi culpa nossa. Né? Foi o trânsito, foi isso, um imprevisto acontece. Quando outra pessoa atrasa, é fácil falar, a pessoa atrasou, olha só, chegou atrasado, não respeitou o horário. Empatia quer dizer que para ter o olhar benevolente, você tem que pensar que o que aconteceu com essa outra pessoa, pensa que aconteceu com você. Ou seja, para poder ter um olhar benevolente, você tem que cumprir a grande mitzvah na Torá, que a gente falou sobre ela em Lag Baomer agora que passou, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Ou não faça ao outro que você não gostaria que fizessem a ti. Se você atrasa, você não quer que ninguém te julgue e pense, ah, essa pessoa atrasou, ele é negligente. Você quer que as pessoas te julguem favoravelmente e pensem, bom, se ele atrasou é porque provavelmente aconteceu uma emergência, ou provavelmente o trânsito estava muito maior do que o previsto, alguma coisa fora do comum aconteceu. Você quer que outro te julgue assim quando você atrasa? Então você também tem que julgar o outro assim. Ou seja, para julgar o outro favoravelmente, a gente precisa de humildade, saber que a gente não sabe tudo, e a gente precisa de empatia, e a gente precisa amar o próximo. E agora eu volto num ponto que a gente falou na nossa primeira aula sobre o Pirkei Avot, né? Pirkei Avot, o Maimônides falou, e o Maimônides é talvez um dos maiores sábios do ponto de vista da filosofia judaica. Ele falou: esse tratado da Mishnah é o mais fácil, é um dos mais fáceis, mas é um dos mais difíceis. É um dos mais fáceis de entender, porque às vezes a Mishnah e mais ainda o Talmud, a Gemara, traz discussões em que você demora muito tempo para poder entender o que, que um rabino falou, o que, que o outro falou, por que, que é assim, quais são os pontos de vista que eles trouxeram, qual é a prova que ele traz, tem que entender de onde ele tirou o texto. Às vezes é muito difícil entender uma discussão no Talmud. Aqui não, aqui é muito fácil de entender. Julga toda pessoa para o bem. Difícil é fazer. Todas as outras discussões do Talmud, em geral, todas não, generalizei, mas em geral, o Talmud é difícil de entender e é fácil de fazer. Quer dizer, depois que você entendeu a discussão e você entendeu que o que eles estão dizendo é que uma sucá tem que ter no mínimo, vamos falar, 10
punhos de altura, menos que isso não vale açúcar, para cumprir a mitzvah da açúcar na festa de Sukkot. A discussão pode ser muito difícil. A conta, como que eles chegaram nessa conta, de onde eles tiraram, mas depois que você soube que é assim, é fácil fazer um açúcar com maia, é só você medir e fazer. Moleza fazer açúcar na altura certa, só medir. O Pirkei Avot é o contrário. É muito fácil entender o que está escrito. Está escrito que tem que julgar toda pessoa para o bem. E é muito difícil de fazer o que está escrito. Fazer o que está escrito requer que a gente tenha sensatez, empatia pelo outro. Ame o próximo, se coloque no lugar do outro. Seja humilde para saber que a gente não sabe tudo. É muito difícil cumprir essa Mishnah e não julgar os outros, porque automaticamente a gente tende a julgar os outros de uma forma diferente de como a gente julga a gente mesmo. E a gente tem que procurar julgar os outros da forma positiva como a gente julgaria a nós. E aí a gente vem falar sobre a ligação disso com o que foi falado antes, né? De alguma forma, Rabi Yoshua ben Perahiah, ele falou três coisas que constroem uma sociedade, constroem relacionamentos e uma sociedade mais coesa, de mais amor, de mais respeito. Você ter alguém para te aconselhar, você conquistar amizades e você julgar os outros por bem. Eu ia contar uma história que ilustra muito bem essa nossa obrigação e essa nossa dificuldade de julgar os outros para o bem, e também mostra como a gente às vezes é orgulhoso, arrogante e acha que sabe coisas e a gente na verdade não sabe quase nada. Nossa percepção sobre o mundo é muito pequena. Nosso controle das coisas também é muito pequeno. Uma história que contam que aconteceu uma vez em Jerusalém, tinha um aluno, um Bahur Yeshiva, um estudante de Yeshiva, e ele gostava muito de, antes do Shabat, ele passava Shabat na Yeshiva muitas vezes para escutar as aulas dos rabinos e para poder estar com os amigos dele, cantar no Shabat é uma das coisas mais legais do Shabat, além de poder estar na mesa com a família, ou com os amigos e ter uma refeição, fazer o Kiddush, depois é cantar e fazer Oneg Shabbat, ter deleite, ter prazer com o Shabbat. E para isso ele sempre sexta-feira saía da Yeshiva, ia no supermercado e comprava alguma guloseima, uma barra de chocolate, aquelas castanhas, ou então algum biscoito, e tinha um cookie, um biscoito que ele adorava, e que normalmente era muito caro, mas ele gostava, e quando podia, ele comprava para o Shabat um pacote de cookies, para depois da refeição ele cantar com os amigos, dividir os cookies e tal na Yeshiva, e ele gostava muito desses cookies. E ele saiu numa certa sexta-feira, e ele foi no supermercado, como de costume, comprou um refrigerante para ter no quarto dele no Shabat, depois da refeição, porque na Yeshiva muitas vezes a refeição acontece no refeitório, depois no quarto ele tinha uma Coca-Cola, uns cookies para compartilhar com os amigos. E ele comprou um pacote de biscoitos desse que ele gostava, com gotinhas de chocolate, e ele fez as compras, botou na sacola e foi para o ponto de ônibus esperar o ônibus para voltar para Yeshiva. Ele subiu no ônibus, sentou, do lado dele sentou um senhor. Passa alguns minutos, o ônibus começa a andar, para numa parada, na segunda parada. De repente ele olha e ele vê que esse senhor que está do lado dele abriu a sacola de compras dele, pegou o pacote de biscoito, abriu o pacote de biscoito, pegou um biscoito, fez abrahá e comeu um biscoito. E ele falou: puxa, olha só que pessoa atrevida. Né? Olha que pessoa, em hebraico tem uma palavra para isso, chutzpah. Olha só que chutzpah. Olha só que atrevimento que essa pessoa tem. Nem me pediu. Se me pedisse, eu até dava, porque, claro, né, aqui uma mitzvah, compartilhar a minha bolacha, eu sou uma pessoa que compartilha, eu sou generoso, se ele me pedisse, mas ele nem pediu. Meteu a mão na minha sacola, abriu meu pacote de cookies especial, que eu comprei especial para o Shabbat e comeu um. Bom, passa alguns segundos, ele pega um segundo cookie e come o segundo cookie, o senhor do lado dele. E ele vê isso e ele fala: olha que absurdo, o cara pegou meu segundo, não vai sobrar nada. O que que ele fez? Pegou o pacote de biscoito da mão desse senhor, tirou o pacote e ele pegou o terceiro e comeu o terceiro. O senhor não se incomodou, botou a mão no pacote, pegou o quarto, comeu o quarto. Tinha 12 pacotes, 12 biscoitos lá, 12 cookies no pacote. Ele pegou o quinto, o senhor pegou o sexto, ele pegou o sétimo, o oitavo, aí ele pegou os últimos que tinham sobrado e botou tudo na boca, comeu todos os cookies, olhou feio para esse senhor. Na próxima parada, o senhor desceu, e quando chegou na Yeshiva, ele desceu com as sacolas de compras, e ele estava
inconformado, né? Ficava resmungando, dizendo: Olha só que senhor atrevido, voltei para me estivar sem meus biscoitos, eu fui até o supermercado só para comprar esses cookies para poder ter no Shabat, e esse senhor abriu, começou a pegar, pelo menos eu comi alguns, pelo menos eu comi. Mas olha só que pessoa atrevida, sem pedir, meteu a mão na minha sacola, pegou meus cookies e ficou comendo meus cookies. E ele foi resmungando, xingando esse senhor, até chegar no quarto dele na Estivá. Quando ele chegou no quarto e abriu a sacola, começou a tirar as compras, tirou o refrigerante. De repente, ele tira da sacola e ele vê que dentro da sacola dele tinha o pacote de cookies fechado que ele cumpriu, que ele comprou. O pacote de cookies fechados que ele comprou no supermercado estava lá na sacola. E ele olha, ele para um pouco, como é que pode ser? Mas a gente comeu. E ele começa a pensar, ele fala: Uau, esse senhor, coincidentemente, comprou o mesmo pacote de cookies que eu comprei, da mesma marca. O meu tá aqui. Então, não era ele que estava pegando o meu, eu que estava pegando o dele. E eu fiquei xingando ele, reclamando, e olha que atrevido que eu fui. Eu peguei o dele e ele não falou, e esse senhor não falou nada, não reclamou, não me xingou, não me expulsou, deixou eu pegar os cookies dele. Na verdade, eu achava que ele era um atrevido, eu que sou um atrevido, né? Essa história, uma história interessante, que poderia acontecer com qualquer pessoa, mas ela mostra como, na verdade, o olhar que a gente tem é a gente que escolhe. Alguém abriu o seu pacote, se na hora ele tivesse falando, olha, deixa, não tem problema. Provavelmente, talvez nem seja o meu, talvez seja o dele. Talvez isso não passe pela sua cabeça, pode ser, quem disse, né? E se é o meu, deixa ele pegar o meu. O nosso olhar é que muda tudo. Na verdade, na maior parte das vezes, o que nos faz mal espiritualmente, o que nos faz brigar com os outros, o que nos faz ter momentos difíceis na vida, não são os fatos, não é o que acontece. É como a gente enxerga, como a gente reage, como que a gente entende o que está acontecendo. Não é porque aconteceu aquilo, é porque a gente acha que o que aconteceu é ruim e a gente não consegue enxergar de outra maneira, ou a gente acha que é injusto. E quem somos nós para julgar o que que é justo, o que que é injusto? A gente tem que saber olhar de forma positiva. Isso que é ladun et kol adam lekav zchut. E a gente vai perceber que isso não faz só bem para o outro, faz bem para o outro, faz bem para nossa relação com os outros, porque a gente não vai brigar, a gente vai construir amizades, e faz bem para a gente. Faz bem para a gente. Deixa mesmo que ele tivesse pego o biscoito, deixa ele pegar o biscoito. E talvez é dele. Então, faz muito bem olhar positivamente para as coisas. Recentemente, eu vi um vídeo muito interessante que mostra um jogador de basquete nos Estados Unidos, os jogos da NBA. Eles têm uma coisa até muito civilizada, quem dera tivesse no Brasil, eles têm uma torcida que chega até a quadra, né? As cadeiras de quem comprou os ingressos mais caros, essa cadeira está do lado da quadra e não tem grade, não tem cerca, não tem nada. Muito perto dos jogadores. Dá até para tocar, né? A bola vai lá, bate na pessoa que está ali do lado, não tem divisória nenhuma. E tem uma cena muito interessante. Depois, quem quiser procura no Google, deve dar para encontrar no YouTube. O jogador de basquete, ele tá caminhando pela quadra, ele saiu da quadra um pouquinho, ele tá caminhando do lado da lateral e ele sente que um torcedor deu uma cutucada no ombro dele. E ele já fecha a cara, faz uma cara de bravo, fala, pô, o que que esse torcedor tá cutucando, não sei o quê. E quando ele olha, ele vê que tem um senhor que tá na primeira fila, que no ombro dele tem uma criancinha que tem síndrome de Down. E essa criancinha que cutucou ele. Quando ele vê isso, a cara dele que estava com raiva, que já ia xingar o torcedor, ele vê que é uma criancinha e que é uma criancinha que está com amor, com carinho, tocou nele, que não percebeu que isso ia incomodar ele, ele muda totalmente a cara. E ele faz uma cara de carinho também. Ele fala, olha, que fofo, né? E ele vai lá, ele faz um carinho no torcedor e volta para a quadra. Quer dizer, na verdade, a cutucada não incomodou nada o jogador de basquete. O problema não foi a cutucada. Se fosse uma cutucada de um adulto, ia incomodar ele. Mas a mesma cutucada de uma criança não incomodou. Porque o que incomoda não é a cutucada, é como ele enxerga. Por que que alguém me. Se um adulto me cutucou, poxa, é alguém que não tem noção. É um cara, é igual esse senhor que pegou meu cookie. É uma pessoa sem noção. É um torcedor que veio aqui atrapalhar o esporte, que fica cutucando os jogadores, não sabe que isso pode causar uma lesão, um problema. É um torcedor sem noção. Se é um torcedor sem noção, ele fica bravo. Se é uma criança
não fica bravo. A cutucada não é o problema. É como ele enxerga a cutucada. Foi uma cutucada de carinho ou não foi? Então, na maior parte das vezes, é a gente quem decide como enxergar como tá. E por isso, Rabi Yoshua ben Perachia falou, já que a gente decide, é difícil, mas a gente tem que decidir olhar com um olhar benevolente, com kafshut, para tudo que acontece na nossa vida. A próxima Mishnah é a Mishnah 7. Né? A gente falou antes que nessa época, nessa geração, o povo judeu é liderado por uma dupla. E essa dupla era Yoshua ben Perachia e Nitai Arbeli. Então, Yoshua ben Perachia falou um ensinamento que se divide em três, e veja só que interessante, Nitai Arbeli, a dupla dele, também falou um ensinamento que se divide em três. E assim como Yoshua ben Perachia falou sobre nosso relacionamento na sociedade, a importância da amizade e tal, Nitai Arbeli também falou. Isso é muito comum no Pirkei Avot, porque quando os dois estão na mesma geração e os dois são sábios, eles provavelmente percebem os principais problemas, as principais dificuldades que aquela geração está sofrendo ou que aquela geração está enfrentando em relação ao futuro. Né? Como hoje em dia, a gente vai escutar algum especialista em educação e ele vai falar muito de rede social, IA, fake news, que são assuntos que hoje são importantes. Então, naquela geração, parece que, tanto para Yoshua ben Perachia como para Nitai Arbeli, as questões de relacionamento entre as pessoas eram muito importantes. Mais para frente, a gente vai ver no Pirkei Avot sábios que falam sobre outros assuntos, sobre a transmissão da Torá, ou sobre a importância dos juízes agirem corretamente, cada geração e seus desafios. Essa geração, aparentemente, os dois sábios resolveram aconselhar, registrar no Pirkei Avot, na Mishnah, ensinamentos sobre nossas relações sociais e a preocupação com amigo, conselheiro e os outros, e agora com os vizinhos e quem se associa a nós. Então, Nitai Arbeli falou o seguinte: Arhek mishachen ra, se afasta de um mau vizinho, ve'al titchaber larashá, e não faça sociedade, não se conecta com uma pessoa que você sabe que ele é desonesto. Não faz negócio com um golpista. Ve'al tityaesh minapuranut. E também não desista quando você vê que parece que uma pessoa é golpista e ele dá um golpe, ele se dá bem, e você está se esforçando e você não se dá bem. Não pensa que as coisas não têm consequências. Nesse mundo tem retribuição. Quer dizer, se a gente age bem, a gente tem que ter tranquilidade e esperança e crença e certeza de que agir bem é sempre a melhor coisa. E quando você se aproxima, se cerca de mais influências, de vizinhos ruins, de um sócio que é golpista, você começa a achar, erroneamente, que, na verdade, talvez agir mal seja bom. E agir bem não seja tão bom assim, porque olha, eu agi bem até hoje, me esforcei, trabalhei honestamente e não deu certo. Então ele termina dizendo: se afasta desses golpes, se afasta de quem faz coisa errada, se afasta de um shahendra, de um mau vizinho, e ao mesmo tempo não aprende dele que fazer o mal é bom e fazer o bom é mal. Muito pelo contrário. Né? No mundo tem retribuição. Grande parte do Tanakh é dedicada a mostrar que as coisas não acontecem por coincidência. Né? As coisas no Tanakh, em geral, acontecem midah keneged midah. Você age bem para outra pessoa, isso volta para você. Em todo o Tanakh. Né? Tem um exemplo fantástico na Torá. Está escrito na Torá que logo depois que Miriam, irmã de Moshe, morreu, faltou água para o povo de Israel. E o Midrash explica, Rashi traz isso no comentário dele, que enquanto Miriam estava viva, tinha um poço que acompanhava ela, sempre tinha água para o povo judeu. E por quê? Porque Miriam tomou uma decisão certa quando ela era criança e ela fez o que a mãe dela pediu e ela arriscou a vida dela nas águas do Nilo para salvar o irmão. E muito tempo depois, agora Moshe já tem 80 anos de idade e Miriam recebe de volta o que ela fez 80 anos depois. Não falta água para ela. E justamente para que fique claro que não é uma coincidência, Deus paga na mesma moeda que ela se esforçou nas águas
ela recebe a recompensa dela com água, nunca falta água para Miriam, e quando ela morre justo, tem uma falta de água, e aí Moshe vai ter que conseguir água e tirar água da rocha, e aí tem toda uma história, mas a Torá e todo o Tanakh e todo o Talmud mostram que agir bem, a gente deve sempre agir bem, isso tem sempre uma consequência boa, mesmo que a gente não enxergue, e mesmo que essa consequência não seja no mundo material. Talvez não vai ser água, talvez vai ser no mundo espiritual, talvez não seja Baulamazé, seja Baulamabá, mas não seja nesse mundo, mas no mundo vindouro, mas sempre tem consequências boas. E quando a gente se cerca de mais influências, a gente começa a ver, olha, tal pessoa é golpista. No Brasil tem, a gente às vezes vê o político, olha, ele sozinho, não te conecta, não faz sociedade com quem é golpista, não pensa, ele enganou os outros, mas comigo ele não vai enganar, eu sou esperto, né? Eu consigo, eu não vou me influenciar e também eu não vou deixar que ele me engane, porque eu, no meu caso, não pensa isso. Se ele já enganou outro, ele vai querer te enganar também, a não ser que, claro, se ele fez chuva e mudou, mas se é o caso que sabe que é uma pessoa que não faz negócios corretos, não faz sociedade com ele. A influência é algo muito poderoso no ser humano. A gente vive em sociedade. O judaísmo ensina algo fundamental sobre a espiritualidade. E a gente já comentou isso antes, né? No judaísmo, o auge da espiritualidade não é viver a vida inteira no alto de uma montanha, no Tibete, meditando o tempo todo, sem trabalhar, sem pegar em dinheiro, sem comer e sem beber, jejuando todo o tempo, né? Sem se casar, sem ter relações. Ao contrário, no judaísmo, através daquilo que é material, a gente santifica esse mundo, a gente torna esse mundo um lugar melhor, a gente faz o tikkun olam, a gente conserta o mundo, a gente constrói uma sociedade mais justa. O objetivo da Torá é fazer com que a gente se eleve espiritualmente e eleve o mundo inteiro com a gente. E a gente faz isso construindo uma sociedade mais justa. E por isso é muito importante a gente entender que o que a gente faz influencia muito e quando a gente se deixa influenciar, isso é muito ruim. Por isso, o Nitar Arbeli falou: se afasta de más influências. Inclusive, uma das formas de enxergar o papel do povo judeu na história e no mundo é saber que o povo judeu é Or Lagoim, é uma luz para a humanidade, é uma luz que influencia. Quer dizer, nosso papel é influenciar os outros. Tem uma analogia muito interessante a respeito disso, que conta que tinha uma cidade com muitas pessoas perversas que costumavam roubar e não tinham escrúpulos. E do lado tinha uma cidade de gente muito educada, muito honesta, muito correta, e essas cidades conviviam lado a lado. E um dia, o rei da cidade, das pessoas honestas, ele ficou indignado com a corrupção, com a falta de respeito, com a falta de educação, que na outra cidade faziam. E descumpriam todo tipo de lei ética, é, e ele ficou muito indignado. Ele falou: Quer saber? Eu vou atacar aquela cidade, vou conquistar ela e vou forçar todo mundo a ser ético, ser correto, a ser bondoso. E aí eles vão mudar, vão ter que seguir uma leis, vão parar de agir de forma desonesta. E ele foi lá, fez uma guerra, perdeu a guerra, porque a cidade desonesta não segue as convenções de Genebra, eles não guerreiam de forma honesta, porque eles não fazem nada honesto, e eles ganham a batalha. E ele tenta de novo, ele perde de novo a batalha. E depois, na terceira vez, um conselheiro do rei falou para ele: Olha, assim não vai dar. Você quer realmente que eles percebam que eles não estão agindo bem? Faz o seguinte: pega uma família aqui de pessoas que são exemplo e morarem lá. Talvez eles consigam ensinar alguma coisa. E eles vão morar nessa cidade onde todo mundo era desonesto. E eles vão morar um dia, ele está lá morando, esse cidadão honesto que veio para a cidade desonesta. E ele escuta que o vizinho dele está brigando com a mulher, xingando, batendo, e porque a mulher esqueceu de comprar açúcar. E ele vai lá, bate na porta, fala: Olha, eu tenho açúcar, eu posso emprestar. E aí o vizinho perverso fala:
Você vai cobrar quanto por esse açúcar? Não, não vou cobrar nada, eu só estou emprestando porque eu vejo que posso te ajudar. Por que você quer me ajudar? O que você ganha com isso? Não ganho nada, só quero ajudar porque se fosse que está faltando para mim açúcar, eu gostaria, né? O que você não gostaria que acontecesse com outro, com você, não faça com outro. Então, se fosse na minha casa faltando açúcar, eu ia ficar muito feliz se você me emprestasse, então estou te emprestando, de graça. E ele, poxa, verdade, verdade. Pegou emprestado e de repente os filhos dele começaram a brincar com os filhos do outro, começaram a influenciar e depois de um tempo o bairro inteiro já emprestava açúcar um para o outro e a influência dele começa a mexer com a maneira como os outros se educam e aos poucos a cidade começa a mudar. A influência é algo mais poderoso do que a guerra, né? Essa analogia é uma analogia interessante porque a Torá conta que quando o mundo se afastou muito da Torá, Deus mandou um dilúvio, fez uma guerra contra a humanidade de alguma forma, né? Vamos começar de novo. E aí depois eles fazem a Torre de Babel e aí de novo Deus tem que intervir. E de repente Deus fala, olha, quer saber? Vou entregar a Torá para um povo que vai influenciar todo mundo com a sua Torá. A gente pode influenciar para o bem, quando a gente vive uma vida de acordo com a Torá e de acordo com o amor ao próximo e de acordo com as mitzvot, a gente influencia o mundo inteiro para o bem. E quando, ao contrário, a gente também influencia o mundo para o mal. Então, em parte, a gente tem que saber que nós somos humanos e a gente está também suscetível a influências ruins e por isso tem que se afastar de maus vizinhos. Esse foi o conselho de Nitai Arbeli. Essa é a Mishnah número 7. A Mishnah 8 fala da próxima dupla. A próxima dupla é Yehuda ben Tabai e Shimon ben Shattach. E eles dão conselhos que são conselhos para a justiça. Como fazer um tribunal justo, como ter um país com uma justiça adequada, com isonomia, que funcione. E como eu falei antes, né, cada dupla olha para a sua geração e pensa qual é o desafio da nossa geração. A dupla anterior viu que o desafio era social. E essa dupla vai falar bastante sobre a questão dos tribunais. Como é importante que os juízes, os líderes do povo, tenham cuidado na hora de fazer julgamentos. Mas isso, apesar de que é um conselho para juízes, e nós não somos juízes, nós somos pessoas comuns, também vale para a gente. Né? A mesma ética que um juiz tem na hora de julgar, a gente deveria ter na hora de tomar as nossas decisões. E Yehuda Ben Tabai falou o seguinte: o ensinamento dele é Al ta'as atzmecha keorchei hadayanim. Não seja como conselheiros, orerdin é a palavra que a gente usa hoje em hebraico para advogado. Não seja, não fica falando coisas, né, na hora de julgar um caso. Quando vem dois litigantes, duas pessoas vêm na frente do juiz, o juiz não tem que ficar dando opinião, não tem que ficar comentando o caso, tem que escutar. Né? A gente falou isso antes sobre a questão da humildade. É preciso ser humilde para escutar. E muitas vezes o juiz se deixa levar pelo orgulho também. Então, escuta, né? E ele fala algo muito interessante. Quando vierem o kshayu baalei adin omdim lefanecha, quando vierem duas pessoas para um litígio, para trazer um caso diante do juiz, e o beinecha kirshaim, olha para os dois como se os dois fossem culpados. Porque cada um sempre vai dizer eu sou inocente, a culpa é do outro. Então, tudo que ele falar pensa que talvez ele não está falando. Igual quando a gente vê uma reportagem de um jornalista sensato, de um jornalista cuidadoso, que quando ele fala sobre algum caso que ainda não foi julgado e ainda não tem provas, ele fala: olha, o suposto crime, do suposto, a suposta vítima, pensa que tudo que ele está falando é o suposto. Alguém veio para um caso, se ele está brigando com alguém, é porque tem uma desavença, eles não conseguiram chegar num acordo, é ruim ir para a justiça, é ruim brigar com alguém na justiça. A gente sempre deve procurar fazer um acordo, sempre deve procurar conversar, sempre deve procurar o diálogo. Mas se duas pessoas chegaram porque tem uma briga e chegaram para um tribunal, o juiz tem que pensar: os dois podem estar mentindo. Não pensa os dois estão falando a verdade, pensa os dois podem estar mentindo. E aí ele termina dizendo: mas quando terminar o julgamento e vier o veredito, quando eles forem embora para casa,
pensa que os dois são inocentes. Por quê? Digamos que tem uma briga entre o Reuven e o Shimon. E o Reuven falou: olha, ele pegou dinheiro emprestado e não pagou. O Shimon falou: paguei sim. Pensa que os dois estão mentindo. Não pensa que nenhum deles está certo e o outro está errado. E julga, investiga, escuta as testemunhas, vê se tem recibo. Depois que decidir, o Shimon tem que pagar 1.000 para o Reuven. E ele pagou? Pronto, agora os dois são inocentes, bola que segue. Né? Porque Shekiblu Aleem Tadin. Os dois aceitaram que o tribunal decidia é isso e pronto, e a gente não abre mais essa ferida. Já está resolvido. Agora os dois são pessoas justas, porque mesmo que um deles agiu mal para o outro, agora ele pagou. E se o tribunal errou, errou, mas a pessoa aceitou sobre si o erro, pagou, tá, acabou a história, porque se não fosse assim, a gente ia carregar cicatrizes e julgamentos. Então o juiz julga na hora de julgar, ele pensa, os dois podem estar mentindo. Nessa hora, não precisa, como falou a geração anterior, olhar para todo mundo favoravelmente. Essa hora é a hora de resolver. Resolveu? Agora volta ao olhar favorável. Volta a ladunet koladam lekavskut, a julgar toda a pessoa como se ela fosse inocente. E sua dupla, Shimon Ben Shattach, ele também falou um conselho para os juízes. E ele também falou um conselho dividido em três partes. Eve marbelach korataedim. Se você é um juiz, investiga bem as testemunhas. Não aceita. Uma pessoa veio e falou: o outro roubou, duas pessoas falaram. Pode ser que essa testemunha está mentindo. Investiga bem, faz bastante pergunta. Né? Na Mishnah está escrito que o juiz tem que fazer muitas perguntas para a testemunha, especialmente quando é um caso grave. Alguém fala que viu um assassinato. Então pergunta: onde foi o assassinato? Ah, foi no parque. Perto de alguma árvore? Sim. Era árvore de quê? Uma amendoeira. E você interroga a testemunha separado. Tem que ter duas testemunhas para uma condenação. Ah, era uma amendoeira? Ela estava dando frutos ou não? Que cor eram as flores? A pessoa falou não sei, tudo bem, ninguém é obrigado a saber tudo. Se falou não sei, não tem problema. Mas se uma falou que era do lado de uma amendoeira e a outra testemunha falou que era do lado de uma goiabeira, então, opa, não bateu. Quanto mais perguntas você faz, mais garantia você tem que se estar julgando com justiça. Então, o conselho de Shimon Ben Shattach para quem é juiz é: faz muita pergunta para sua testemunha. Faça muita pergunta. A gente não é juiz, mas talvez esse conselho também é bom para a gente. Quando a gente tem decisões difíceis, porque aqui ele está falando de um julgamento que pode mudar a vida de alguém. Uma pessoa pode ser condenada por um assassinato ou não. E isso depende se a testemunha está falando a verdade ou não. Às vezes a gente tem decisões na nossa vida que são importantes, no nosso trabalho, no nosso relacionamento. Investiga bem, faz muita pergunta, vê bem, porque é melhor demorar mais 5 minutos, ou mais 10 minutos, ou mais um dia, ou mais uma semana para tomar uma decisão boa do que resolver tomar de qualquer jeito essa decisão e depois perceber que cometeu um erro, que às vezes é muito difícil de voltar atrás. Então, se você é juiz, faz muita pergunta. E aí ele faz o segundo conselho dele, que é: na hora que você fizer pergunta, Evezair bidvarecha. Toma cuidado com as perguntas que você faz. Porque Shema mitocham ilmedule shaker, porque talvez a testemunha ou algum dos litigantes do caso vai ver, opa, o juiz perguntou se tinha, se eu encontrei alguma faca, é porque deve ter sido um esfaqueamento. E ele talvez vai escutar da pergunta algo que ele tem que dizer. Então, o juiz não pode perguntar dando informações que podem ajudar o litigante a vencer um caso, ou dando informações que podem ajudar uma testemunha a mentir. E é por isso, entre outras coisas, né, entre muitas coisas, que o juiz tem que ser uma pessoa sábia e que estudou muito e que tem muita humildade também, mas que estudou bastante para saber o que perguntar, o que não perguntar. E nisso a experiência também pesa, porque às vezes uma pergunta pode atrapalhar mais do que ajuda. Então ele falou: pergunta bastante, mas pensa bem. Não faz o tipo de pergunta que ajuda uma pessoa a saber que tipo de resposta que eu quero. Isso vale na Halakha em algumas coisas muito interessantes, né? Vocês sabem que tem uma regra de kashrut, por exemplo, do que é kasher, que se cai um pingo de leite numa panela de carne, ou cai um pingo de algo não kasher numa comida,
Depende da situação, depende da quantidade. Tem algumas situações em que a quantidade que caiu é tão pequena que ela se anula. Mas ela só se anula se ela não muda o sabor. Por exemplo, caiu um pingo de leite caiu um pouquinho de tempero não kasher no arroz. Opa, mas mudou o gosto ou não mudou o gosto? Boa pergunta. E isso tem um problema também aí, a salahá, ela é diferente para Ashkenazim e para Sefaradim, porque tem um problema agora. Porque para saber se mudou o gosto ou não, eu preciso comer. Só que para comer eu preciso saber se é kasher, e para saber se é kasher eu preciso saber se mudou o gosto. Porque mesmo que caiu só um pingo de bacon no arroz, se esse pingo de bacon mudou o gosto do arroz e agora o arroz todo está com gosto defumado, o arroz todo está não kasher. Mas se não mudou o gosto e era muito pouco, eram 10 quilos de arroz e um pinguinho só, o arroz está kasher. Só que eu não posso comer para provar. Então o que que eu faço? Então, uma sugestão é pede para o seu vizinho que não é judeu, que pode comer uma comida não kasher, fala, prova, e me diz que gosto tem. E aí vem uma discussão entre o Shulchan Aruch, na verdade, entre os posquim, os legisladores dos Ashkenazim, dos Faradim, sobre se como é que você faz essa pergunta, se pode confiar ou não, porque talvez essa pessoa não acredita, né, ou até não se importa que você coma não kasher, talvez ele vai querer mentir e tal. Então, a situação é complicada, porque se você falar assim, prova esse arroz e vê se não tem gosto de bacon, ele já vai falar, opa, deve ter caído aqui. Então, o ideal é você perguntar, falar, prova esse arroz, você que gosta muito de saborear coisas saborosas e me diz que aromas você sente. E não fala para ele, me diz se tem gosto de bacon, porque aí ele vai entender talvez alguma coisa e tem que tomar cuidado com a pergunta. Na hora de perguntar, tem que perguntar de um jeito que a pessoa não responda por algum tipo de interesse. Ou talvez ele vai falar, se eu falar que não tá kasher, ele vai me dar o arroz de presente. Então, tem que tomar cuidado em como você pergunta para que uma pessoa não seja influenciada na hora de responder. E isso especialmente é verdadeiro em relação ao julgamento e às testemunhas. Vamos ver a nossa última Mishnah de hoje, porque também já está ficando tarde. Mas a gente continua na semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. A próxima dupla é uma dupla muito famosa, Shemaiah e Avtalion. E eles são muito famosos por duas razões. Primeiro, porque eles são Gerim, eles são convertidos ao judaísmo, muito sábios. E segundo, porque eles são os mestres de Hillel e Shammai, que é uma dupla de sábios que liderou não só o povo judeu por um período importante, mas eles fundaram escolas de pensamento que durante gerações influenciaram a Halachá, a lei judaica e o pensamento judaico. Beit Hillel, a casa de Hillel e a casa de Shammai. Então, Hillel e Shammai são alunos de Shemaiah e Avtalion. E Shemaiah falou o seguinte: Eov et hamlachá, ama o trabalho. A gente está nesse mundo, nosso tempo aqui não é infinito. A gente fica aqui 120 anos e a gente não deve ser preguiçoso. A gente deve ter vontade de fazer. Esse é o mundo da ação. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer algo, a gente tem que gostar disso, tem que amar, tem que falar que bom que eu estou tendo a oportunidade de fazer. E não pensar, puxa, mais uma coisa para fazer. Fazer é bom. Esse é o mundo de fazer, é o mundo da ação, é o mundo da transformação. Então, a gente tem que amar o trabalho. O sna é tarabanut, mas a gente tem que não gostar, tem que abominar o cargo. E em português tem uma diferença, né? Fala, tem o emprego e tem o trabalho. A pessoa tem um emprego, tem um cargo. Ter cargo não é bom. Você ficar encostado no cargo e não fazer nada. Ter trabalho é bom. Fazer coisas é bom. Então você tem que amar o trabalho, mas tem que não desejar o cargo. Você tem que querer fazer algo porque isso que você faz ajuda alguém. Ah, eu sou professor porque eu sei que eu estou ensinando e eu posso estar dando algo positivo para alguém que vai levar isso para a vida inteira, para a próxima geração. E não porque, eu tenho trabalho. A gente tem que amar as ações que a gente faz, procurar fazer ações adequadas, procurar seguir um caminho de Torá e mitzvot, e cada vez que a gente tem a oportunidade de fazer uma mitzvah ou de trabalhar, fazer algo que desenvolve o mundo, é bom. Se alegra com isso, ama isso. E só o cargo não é bom, especialmente quando esse cargo envolve honras, e, portanto, ele fala Altit vadar lashut. Não se envolve com o governo, não se envolve. Estamos falando, claro, a Mishnah foi escrita na época de um governo romano, que eles, quando precisam de alguma coisa, se aproximam dos judeus, querem buscar ajuda, te oferecem um cargo.
e depois, quando não precisam, não querem mais e te afastam. Então, assim, não se deixa levar pelo glamour do cargo, pelo glamour da honra de, vão me chamar de secretário do governo romano, né? Então, a gente vê isso hoje em dia muito nessa geração de redes sociais e influencers e gente que quer ter fama e se deixa levar. Não é isso que é importante. Não estou dizendo que não tem pessoas que, através das redes sociais, façam um bom trabalho, ajudem outras pessoas, fazem coisas fantásticas, mas muitas vezes a pessoa acaba se deixando levar pela ilusão, por uma ideia de algo que o que é importante é o cargo, o que é importante é como vão te ver, e na verdade o que é importante é o que a gente faz, né? Se a gente não está fazendo algo para transformar o mundo num lugar melhor, a gente tem que repensar. Mesmo que a gente tenha muitos seguidores, ou que tenha muita gente ouvindo, ou que a gente tenha um cargo importante, ou que a gente tenha um salário bom, se a gente não está fazendo algo para transformar o mundo num lugar melhor, a gente não está aproveitando o nosso tempo de uma forma boa. E Shemaiah falou: aproveita teu tempo, ama o trabalho, ama o que tu faz e que transforma, e se afasta dos cargos e não se deixa levar pelo governo. Essa é a Mishnah 10. A gente na semana que vem começa da 11, se Deus quiser. Eu espero encontrar vocês de novo, então, na semana que vem, terça-feira, 9h30. Essa aula fica gravada e fica no YouTube e no canal do Lilo Moda. Obrigada, Daniel. Boa noite.